Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção do Oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Babilônia e depressa a povoaram. E começaram a falar em construir uma grande cidade. Fizeram tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção. E nessa cidade, projetaram levantar um templo com a forma de uma torre altíssima que chegasse até aos céus, que se tornaria um monumento a si próprios. Isto, disseram, impedirá que nos espalhemos pela terra toda. Vamos viver agrupados, limitados a essa torre, todos tendo uma só convicção, sendo uma só nação, com uma só religião, um pensamento. Não seremos diversificados, mas uniformizados, tal como essa torre feita de barro. Uma só língua, uma só nação, uma só cultura, uma só religião. O Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar e disse: Eu criei o homem plural para que cresça. Criei, sejam múltiplos e multiplicadores. Vamos fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se noutras línguas, de forma que uns não entendam os outros. A variedade linguística promoverá liberdade e diversidade cultural, e com isso será mais difícil o domínio dos tiranos. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Nasceu daí gregos, árabes, latinos, germanos, maias, etc. e etc. A construção daquela cidade foi cessada. Por isso ficou conhecida como Babel, porque foi ali que o Senhor diferenciou a língua dos homens e os espalhou por toda a terra para a salvação da humanidade. Sou chileno, vivo em Brasil há 30 anos. Dificuldade com o idioma, aprendi gravando 3 palavras por dia durante 2 meses. Consegui uma boa comunicação. Só tinha dificuldade com 2 letras, até hoje. A língua portuguesa é bonita, ao mesmo tempo difícil. A convivência com minha esposa melhorou muito a minha comunicação. Bom dia, Corina. Bom dia, Gustavo. Eu queria que você contasse pra gente como que foi seu aprendizado do português, né? Sua língua principal é o francês. Você mora no Canadá, no Quebec. Como é que você aprendeu? Eu tenho assim, o português foi minha primeira língua, porque eu nasci aqui no Brasil, então meus pais, eles falavam espanhol, mas eles estavam em um contexto de exílio, né? Então eu ouvi muito o português nos primeiros anos de minha infância, e quando eu cheguei no Canadá, eu tinha 2 anos. E lá eu mudei, né? Lá eu ouvi só espanhol e francês. E quando eu tivesse 25 anos, eu escolhi uma classe de português lá no Canadá. E é lá que eu me di conta que eu sabia o português. Na universidade? Na universidade. Aos 25 anos, eu aprendi que eu sabia. E lá eu descobri que tinha assim, uma certa aprendizagem, né, da língua, sobretudo a fonética, né? Porque quando um é criança, tem um controle fonético muito mais grande que quando um aprende uma língua maior. Então eu acho que meu sotaque em português é muito melhor que o meu vocabulário, minha gramática, né? Mas a fonética é a primeira coisa que a criança aprende. E Corina, você me contou ontem que você esteve aqui no Brasil só 4 vezes depois que você imigrou, né? Sim. E como é que são essas imersões no contexto brasileiro para o desenvolvimento do português? E lá no Quebec, como é que você faz para praticar? Eu tenho que praticar com amigos, mas sabe, no contexto assim minoritário, quando o português não é a língua da maioria, é bem difícil praticar. Não tem muito contexto para praticar. Eu tenho assim uma amiga brasileira e você, Gustavo, né, que foi embora. Então não tem muita oportunidade de praticar, não. Eu escuto música brasileira, eu entendo assim, ler também o jornal e me familiarizar, né, com o contexto do Brasil, mas
passa assim 1 mês ou 2, não entendo mais nada, né? Porque fica muito longe, não somente a língua, mas também as referências. Por isso que o contexto de imersão, para mim, é legal demais, porque estando aqui, eu acho que o português volta, né? Também o jeitinho, tem tudo isso que volta. Tá joia. Cori, muito obrigado pelo depoimento. Eu vou passar para o Ivan. Tchau. Meu nome é Silvia Talbot, sou equatoriana, minha língua é espanhol e eu estou aqui há mais ou menos uns 35 anos. Como costumo dizer na minha sala, eu já sou baiana, da Gema, apesar de eu ser brasileira, eu sou baianíssima. Durante todos estes anos eu fui aprendendo a falar português. Não falo corretamente, porque a nossa língua é diferente no português, que uma é nasal e outra é gutural. Então, as palavras que têm tonsão são as que se tornaram um pouco difíceis para mim. E também as palavras com B e V, que em espanhol a gente não pronuncia o V exatamente no B. Então, as palavras que têm B e V são aquelas que a mim me causaram mais dificuldade. A gramática, ela é um pouco difícil porque tem muita acentuação, cedilha, SS, então nessa parte escrita. Eu entendo tudo. Para entender, quando cheguei aqui no Brasil, demorei 1 mês para começar a entender o que as pessoas falavam. E depois disso se tornou muito fácil, até porque em casa meu marido disse que assim que chegamos no Brasil não existia mais o espanhol, só existia o português. Então nem ele me falava em espanhol, me falava só em português. Então aprendi a falar rápido. Mal falado sim, mas rápido. Hoje em dia eu acho que falo bem, pelo menos eu me escuto corretamente. Não acho diferença nenhuma. Foi isso. Bom dia, estou aqui com o Renaud. O Renaud mora no Canadá, mas já veio ao Brasil algumas vezes. Eu queria que você contasse pra gente, Renaud, como é que foi seu aprendizado do português? O primeiro com a música brasileira, música popular brasileira, com a esposa, que é a Boninha. A música aí, escuto para entender a lógica. Depois a prática, né? Viajar ao Brasil ajuda muito falando com a gente. Eu não posso dizer que eu falo português ainda, mas e para vocabulário, os livros da criança. Sim. Livros infantis. Sim, porque eu posso fazer associação entre imagem e palavras. Você também fala espanhol, inglês, isso te ajuda? Espanhol ajuda, mas também um pouquinho o francês. Para fazer, porque há algumas palavras mais parecidas ao francês, como dançar, por exemplo. Bom. E você convive com muitos brasileiros, né? Lá em Montreal. Lá, sim. Mas você chega a falar em português com eles? Não, porque lá em Canadá eles querem falar em francês, para aprender francês. Mas aqui sim, com os amigos falam mais em português. A pluralidade linguística verificada em Itabuna, assim como em Babel, tem sido fonte de enriquecimento cultural. A cidade de Grapiúna tem bebido de árabes, africanos, sul-americanos, asiáticos. O mundo está em Itabuna e estamos plenos no mundo. A diversidade de sotaques só engrandece a nossa cultura. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender, mas cada um tem seu jeito todo próprio de amar e de se defender. Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou para depois. Eu tento achar um jeito de explicar. Você bem que poderia me aceitar. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser,
mas é assim que eu sei te amar. Minha pátria, minha língua, meu lugar. Viva Itabuna, viva o povo brasileiro.